volta com o Alerj Debate, hoje falando sobre o incentivo fiscal no estado do Rio de Janeiro, com o presidente da Comissão de Tributação aqui da Alerj, deputado Luiz Paulo. Deputado, o Supremo sempre discute essa questão da guerra fiscal no país, em relação à concessão de benefícios fiscais, e vários governadores chegam a brigar nos jornais sobre qual vai conseguir levar a empresa que está se instalando no país. Isso é um assunto realmente que deva se chegar ao Supremo? O senhor acha que isso é uma guerra válida, como o senhor falou no primeiro bloco? De que forma que isso pode ser, entre aspas, uma guerra limpa, para que nenhum Estado seja prejudicado? O Supremo, ele tem um entendimento, né, recente até, contra a guerra fiscal. Ele tende a querer pacificar isso. Mas a legislação que existe de cada Estado são centenas e centenas de legislações. E o Supremo teria que declarar inconstitucional uma a uma, porque o Supremo não é órgão regulamentador para ditar de uma forma genérica como se devem os Estados se portar em termos de tributo, né? Então é um processo, mas o Brasil é muito grande e as discrepâncias sociais são imensas. E as formas de desenvolvimento são também díspares. Se não houvesse guerra fiscal, o desenvolvimento estava concentrado só no Sudeste e especificamente no Sudeste, no estado de São Paulo. E essa maléfica, entre aspas, guerra fiscal tem permitido que o parque industrial brasileiro tenha se expandido ao longo de diversas unidades da federação. Então eu acho que essa competitividade tem um lado salutar, com algum controle, para que não seja também uma guerra predatória para todos. E nós temos algumas coisas muito absurdas, né, em termos de tributação no nosso país. O CONFAZ, o Conselho dos Secretários de Fazenda, que decidem por unanimidade, né, se determinado tributo pode ou não ser reduzido. O que é isso? A Carta Democrática desse país, a Carta Republicana, divide o país em 3 poderes. Secretário de Fazenda for eleito por quem? Então, essa qualificação que se dá ao CONFAZ, dizer que uma deliberação do CONFAZ tem força de lei, CONFAZ não é o Congresso Nacional, quer dizer, veja como tem questões complexas. Muitas vezes a gente vê a Secretaria de Fazenda aqui dizendo, não, o CONFAZ decidiu e decide acima das leis, né? Então, há muita coisa que se mudar, fazendo uma profunda reforma tributária nesse país. Mas reforma tributária para diminuir a carga tributária. O que é um incentivo fiscal, né? No fundo, seja por diferimento, por redução de alíquota, uma diminuição dessa pressão da carga tributária. O Estado do Rio de Janeiro é campeão brasileiro em tributos sobre energia e telecomunicações, 35%, né? Enquanto 35% não, perdão, 30%, enquanto os estados limítrofes, isto é, Minas, Espírito Santo e São Paulo, a alíquota sobre energia e telecomunicações é de 25%. Então, essa carga tributária excessiva é que faz com que os estados procurem minimizá-la. E um incentivo fiscal para uma indústria nova se instalar, né, você não está perdendo receita. Por mais que você reduza a alíquota, você está ganhando receita, porque não tem percentual em cima do nada. A indústria não produzia. Então, se ela vem para aqui para produzir com uma alíquota, por exemplo, de 2%, e antes ela não existia, não há 2% perda. 2% em cima de um novo valor. De um novo valor. Agora, para que as pessoas possam entender, por que a alíquota em relação à energia no Rio de Janeiro é tão alta? Porque o tributo corrente é 25%. Mas aqui está vigindo o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que bota uma sobre-alíquota de mais 5% em cima. Mas o mais desinteressante dessa questão para os municípios é que os municípios, pela Carta da nossa República, pela Constituição Federal, eles, de todo o ICMS recolhido pelo Estado, eles levam os municípios 25%,
que é distribuído entre os 92 municípios pelo índice que chama IPM, Índice de Participação dos Municípios, que é função da produtividade de ICMS de cada um desses municípios. Só que tem que, em relação ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, 100% fica para o Estado. Então, os municípios estão sendo lesados nos seus 25%. E todo incentivo fiscal que você dá, no fundo, você não pergunta aos municípios, né? E o município que instala aquela indústria, ele ganha um valor crescente de IPM, né? E também os 25%, que é proporcional aos 25% dos dois. Mas os outros vão ganhar menos. Então, eu acho que a base municipal também está sempre muito afetada. Recentemente, o ex-presidente da República, Lula, na grande crise da bolha hipotecária americana, né, quando ela se ramificou aqui pelo Brasil, a primeira coisa que ele fez foi dar um incentivo fiscal de reduzir a alíquota de IPI sobre os automóveis, reduzindo de 4% para 0%. É um tributo federal, mas o IPI é a base de cálculo para o Fundo de Participação dos Municípios. Com isso, os 5 mil municípios brasileiros perderam e depois foram ao Planalto com o pires na mão. Então, sobre isso, deputado, aqui no Brasil, a federação, eu não sei como funciona bem em outros países, mas no Brasil, o governo federal, ele detém a maior parte dos recursos, os estados dependem dele, existe até aqui na Alerj, recentemente criada, uma comissão de representação para se acompanhar as discussões do Pacto Federativo. Qual a importância dos estados terem mais autonomia, até para legislar melhor em relação a essa questão dos tributos e não ficar dependendo do governo federal? Porque, no fundo, para você discutir a reforma tributária ou discutir qualquer questão do nosso país, você tem que rediscutir o Pacto Federativo. Porque hoje é uma concentração de poder na União muito grande. Você veja a questão do royalties da participação especial, né? 50% disso tudo vai para a mão da União, mas na hora de redistribuir com os estados da federação, querem mudar a quarta parte dos estados, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo, que está no futuro de São Paulo, e dos municípios que compõem esse estado, redistribuir para as outras unidades da federação. Mas nos 50% da União, eles não tocam no assunto. A parte do leão, do royalties da participação especial, é da União, mas eles querem fazer a benesse com o chapéu alheio. E o que você está discutindo nisso tudo? É pacto federativo. E essa lei que está hoje aí, para se vai botar o veto em pauta ou não, etc., ela desrespeita a Constituição e desrespeita a autonomia e desrespeita o próprio Pacto Federativo da Constituição de 88. Então, essa discussão do Pacto Federativo devia pautar o Congresso Nacional. Essa que é a questão estratégica para se discutir lá. Agora, é importante também lembrar que os estados que não são beneficiados, por exemplo, pelos royalties do petróleo, são os que fazem mais pressão lá em Brasília, né? É verdade, mas, por exemplo, Minas, o Amapá, tem royalties forte sobre minério. Um sobre minério de ferro, Minas Gerais, e o Amapá, por exemplo, sobre o manganês. E lá também tem royalties. Será que esses royalties vão ser distribuídos pelas outras unidades da federação? Falta o quê? Uma mobilização, por exemplo, dos estados que produzem petróleo, para fazer uma pressão Mas em cima disso? São em menor quantitativo dos que não produzem. Você vê, produzindo mesmo petróleo, tem lá alguns poucos estados do Nordeste, Bahia, Sergipe, um pouquinho talvez Maranhão, e aqui no Rio, aqui no Sudeste, Rio e Espírito Santo. São Paulo agora que está lá a bacia se expandindo em termos de exploração em direção a São Paulo. E tem todas as outras unidades da federação que não tem. Mas se isso tem que valer para petróleo, tem que valer também para qualquer minério, porque a Constituição fala de qualquer minério. E tem que se refazer o Fundo de Participação dos Estados, porque no FPE a participação do Estado do Rio de Janeiro é mínima. Mas por que é mínima? E o Supremo já mandou recalcular.
porque nós já tínhamos um ganho maior no royalties de participação especial. Se quer rever isso, vamos rever também o FPE também. E por quê? O petróleo tem que ser aquele produto que não é taxado na origem e é taxado no destino. Taxado no destino, você beneficia o estado que mais consome. Qual é o estado que mais consome? São Paulo. Quando a regra para todos os produtos é taxar na origem. Então vamos mudar o petróleo, vamos taxar na origem. Isso seria revisto numa reforma tributária? Sim, na rediscussão de um pacto federativo. Eu acho que não pode essas coisas serem discutidas pontualmente, desvirtuadas de um contexto mais amplo. Bom, deputado, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. A comissão pretende realizar mais audiências sobre esse tema do incentivo fiscal no Estado? Sim, eu pretendo ainda submeter à comissão uma audiência pública que não é bem sobre incentivo fiscal, mas é sobre um tema extremamente relevante, que é a substituição tributária. As margens de valor agregado, que hoje o governo do Estado os edita por decreto, quando já temos decisão aqui do Tribunal de Justiça, por unanimidade, que isso tem que ser por lei. Ou seja, teria que ser discutido aqui na Assembleia com os parlamentares. E isso impacta muito o comércio, principalmente. Agora, vários empresários já estiveram aqui na Leste conversando com o senhor e outros parlamentares sobre essa questão da margem de valor agregado. Sem dúvida nenhuma, mas o Estado continua na contramão, né? E recentemente editou mais um decreto aumentando outras margens de valor agregado, independente daquele que nós entramos na Justiça e foi derrubado pela inconstitucionalidade, nós vamos entrar com uma outra ação. Mas isso tem que ser corrigido. Lei e Constituição é para ser obedecida. Bom, é um tema aí para os próximos debates. Vamos esperar as realizações dessas audiências para a gente fazer outros debates sobre isso. Agradeço ao deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação. Se você quiser rever esse Alerj Entrevista, acesse o site da TV Alerj, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.